Olá a todos, fazer um vídeo aqui rapidinho, pessoal, sobre um tema que foi levantado no grupo. E como esse tema levantou algumas questões, algumas pessoas me perguntaram, eu vou dar uma resumidinha aqui e abordar essa questão com vocês. Será que Jesus pecou segundo o Novo Testamento? Só um aviso, esse vídeo não é recomendado para cristãos, ok? Que eu vou analisar algumas questões do Novo Testamento. Então, se você for cristão, já nem assista o vídeo, tá? Procure um canal cristão que vai ser melhor, assim evita bate-bocas no comentário, tá? Evita aquela coisa chata, ok? Um rapaz postou esse versículo aqui de 1 João 3, 4, 6. Eu nem me lembro quem que foi, mas ele postou inclusive a versão que é traduzida da Peshita, né? Do Peshita aramaico, que diz assim, ó: qualquer um que comete pecado também comete transgressão da lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui sem querer eu puxei para baixo. Ah, Ronaldo, na minha Bíblia está escrito iniquidade, seu herege, não está escrito transgredir a lei. Pois é, só que iniquidade em grego, eu já mostrei isso em outros vídeos, eu tenho um artigo no blog, posso até deixar aqui no final, ou na descrição do vídeo. Iniquidade significa sem lei ou contra a lei, vem do grego, vem do termo anomia. Então, a é um sufixo de negação no grego, que quer dizer sem, contra, como por exemplo, ateu, é quem não crê em divindade. Então, esse a é um sufixo de negação. Mais a palavra nomia, que quer dizer lei. Então, anomia é quem não segue a lei, vive sem lei ou é contra a lei. Então, quando aqui na Epístola de João ele fala que quem comete pecado comete iniquidade, ele está dizendo que a pessoa que comete pecado viola a lei. É que nem um crime, eu sempre faço essa comparação. O que é um criminoso? O criminoso é quem viola a lei, o Código Penal. Se você cometeu um crime, você violou o Código de Leis do seu país. Então, você é um criminoso. Da mesma forma, pecado. Se você viola a lei de Deus, você violou o Código Penal de Deus, digamos assim. Então você é um pecador. Então acho que aqui dá para entender, né? Ficou bem claro. E aí continuando, né, no mesmo versículo, João fala: e bem sabeis que ele, né, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, né, seria as transgressões da lei. Engraçado que os cristãos são tudo anomistas, né? Eles não seguem a lei, mas segundo João foi para isso que Jesus se manifestou. E nele, em Jesus, não há pecado. Aí eu até falei, não, a tradução da Peshita aí tá boa, tá perfeita. A transgressão da lei, né? A transgressão da Torá, né? Tá correta. Mas só que aqui tem uma contradição no versículo. Porque ao mesmo tempo que ele fala que pecado é transgredir da lei, ele diz que Jesus não cometeu pecado. Ó, nele não há pecado. Sendo que pecado, segundo o próprio autor, é transgredir a lei. Como assim, Ronaldo? Acontece que no Novo Testamento nós vemos algumas vezes que Jesus realmente ele violou a lei de Moisés. Então, se pecado é violar a lei, é transgredir a lei, então logo Jesus teria sido pecador. Então, das duas, uma: ou o versículo mente ao dizer que pecado é transgressão da lei, ou o versículo mente ao dizer que Jesus não tem pecado. Vamos ver alguns exemplos? Sábado. Deus falou que o sábado deveria ser um sinal perpétuo, né, entre os filhos de Israel. Lembrando que Jesus era judeu, então Jesus vivia sobre a lei de Moisés. Aí Deus fala assim, ó: aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. Então não pode se fazer nenhum trabalho no sábado, não pode se fazer nada. Ó. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Jeremias e os profetas confirmam isso. Eu só citei um só para não ficar muito longo o vídeo. Ó. Santificareis o dia de sábado, não fazendo no sábado obra alguma. Então é para o judeu isso aqui. Quem vive sob a lei, que nem Jesus, tinha que seguir a lei de Moisés, correto? Aqui, por exemplo, você vê que Moisés ele chegou a apedrejar um homem só porque ele foi apanhar gravetos no sábado. Aqui, ó, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Só foi pegar alguns gravetos. O que Moisés disse? Ó, disse Deus a Moisés, ó, o Senhor: certamente morrerá aquele homem, só porque foi apanhar gravetos. Mas no Novo Testamento, Jesus, em vez de estar guardando o sábado, como um judeu normalmente faria e faz até hoje, o judeu não pega dinheiro em sábado, não acende fogo, não atende vizinho, não atende telefone, não faz nada. Estranhamente, ele está passeando com os discípulos por uma seara e ainda colhe espigas. Ah, Ronaldo, é porque deu fome. Ele até explica aqui porque Davi também teve fome, não sei o quê. Só que tem um detalhe: se Jesus era um homem judeu do primeiro século, até chamado de Rabi algumas vezes pelo Novo Testamento, Rabi, Rabino, ele tinha que estar guardando o sábado. E aí, como é que fica? Por que ele estava passeando aqui durante uma seara? Sendo que o sábado do judeu começa na sexta-feira à tarde, né? Ele já devia estar desde sexta-feira à tarde já lá em oração, lendo a Torá, os profetas, meditando, enfim. Então,
Isso aqui não tem lógica. E ele ainda justifica e diz: o sábado foi feito por causa do homem e o homem por causa do sábado. É a mesma desculpa que os cristãos usam até hoje. Só que Deus falou aqui, ó, não pode fazer obra alguma no sábado. Quer dizer, um homem foi morto só porque foi apanhar uns gravetos no sábado. E Jesus, além de pegar gravetos no sábado, que não estava guardando o sábado, ainda tenta justificar, dizendo que o sábado pode ser violado. Então, realmente fica aí estranho. Aqui, segundo Mateus, que é um paralelo, ele fala: ou não tendes lido na lei que ao sábado os sacerdotes no templo ou violam e ficam sem culpa? Aqui na lei é na Torá. Agora, onde que está escrito na Torá que os sacerdotes violam o sábado? Se alguém souber a referência, coloca aí, por favor, porque na Torá não está escrito que os sacerdotes do templo violavam o sábado. Então, fica aí para reflexão. A Torá diz que tem que honrar pai e mãe. Ó. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor te dá. Quando um homem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente morrerá. Então é um mandamento. O judeu que vive sob a lei de Moisés, lembrando que Jesus estava lá na velha aliança ainda, sob a lei de Moisés, Jesus era judeu, então o mandamento é honrar pai e mãe. Só que Jesus diz o oposto aqui em Lucas, ó. Se alguém vier a mim e não odiar, e aqui é odiar mesmo, seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, onde é que fica aqui o honrar pai e mãe? Ah, Ronaldo, aqui é figurativo, o que ele está dizendo é você tem que ter espiritualidade, não sei o quê. Tá bom, e quando Jesus chama Maria de mulher? Aqui, ó, mulher, que tenho eu contigo? E aí, como é que fica esse mandamento da Torá? Então, lembrando o que disse lá na Epístola de João, se pecado é transgredir a Torá, a lei, então, nesse sentido aqui, Jesus estaria cometendo uma transgressão da lei, logo um pecado. Árvores. A Torá proíbe, né, de se cortar árvores ou amaldiçoar. Tanto que aqui você vê que Davi chega a comparar as pessoas boas como árvores. Né, ele fala que é aquele que medita na lei do Senhor, né, na Torá, ele é como uma árvore boa, né, que dá o seu fruto ao seu tempo. Já segundo o Novo Testamento, Jesus amaldiçoou uma figueira só porque ela deu fruto que não era o seu tempo. Quer dizer, que culpa que a figueira tem se ela só dá fruta no tempo certo determinado por Deus? Nenhuma. Mas aí, estranhamente, Jesus se ira, porque ele foi ver se nela tinha alguma coisa, ela não tinha, e ele simplesmente amaldiçoou a figueira só porque não era época de figos. Então, realmente não tem lógica. A Torá, que em Deuteronômio, você pode ver na sua Bíblia, em 20:19, Deus mandou proteger também as árvores. Ó. Não destruirá o seu arvoredo. Por quê? Porque a árvore que dela pode dar fruto, dele comerá. Então é proibido pela Torá um homem judeu amaldiçoar ou cortar uma árvore que possa dar fruto, alimento. Ainda mais por um motivo sem lógica, porque não era a época de dar figo, porque não era o seu tempo. Isso é normal, eu não posso esperar que uma figueira dê figo numa época que não dê figo. Mas aí as pessoas dizem que aqui Jesus está falando de Israel. Não, a figueira, Ronaldo, simboliza Israel. Jesus, quando ele amaldiçoou a figueira, ele estava amaldiçoando Israel, entendeu? Ele estava dizendo que Israel ia secar, ia ser maldita, não sei o que, coisa parecida. Tudo bem. Tanto que Marcos, né, ele nota que a figueira secou até as suas raízes, ou seja, toda, até as raízes. Só que aí tem um problema, né, quando a gente toma isso aqui como uma referência a Israel. Porque o cristianismo, ele vem dessa figueira, que é Israel. Tanto que o próprio Paulo fala aqui, ó, que a igreja, né, os cristãos, eles são ramos enxertados na oliveira, que também é outro símbolo de Israel, assim como a figueira. Paulo ainda fala assim, ó, se a raiz é santa, os ramos são santos. Então, se a raiz foi amaldiçoada, então nós poderíamos dizer que o cristianismo também foi amaldiçoado, porque o cristianismo é um ramo que veio da raiz, oliveira. E aí, como é que fica? Sacerdotes. A Torá diz que Deus fez um reino sacerdotal, né? O povo judeu, né? Seria um povo santo, separado, sacerdotes. Tanto que Isaías deixa um aviso, a lei é o testemunho, aquele que não falar contra a lei vai contra a Torá, é pecado, não pode, pelo menos para o judeu. Aí Jesus, em alguns momentos, eu não vou citar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, ele fala assim, ó, não vos chameis mestre, né, o rabi, porque só um é o vosso rabi, que é o Cristo. Ué, mas Deus constituiu um reino de sacerdotes, de rabinos, né, de pessoas que representariam, né, seriam seus representantes, seus sacerdotes, estudantes da Torá. Então, como que os outros, né, não podem ser mestres, só Jesus é o rabino? Então, se alguém tiver alguma dúvida, por exemplo, referente à Torá, onde é que vai encontrar esse rabino aqui, o Cristo? Então não tem lógica, entendeu? Aí em outro momento, eu não vou citar todos, senão o vídeo vai ficar muito grande, eu fiz só um esbocinho. Jesus fala assim, por exemplo, ó, Moisés não vos deu o pão do céu. Como não? Está na Torá.
Ué, então é estranho. Então aqui Jesus contradiz o que diz aqui Isaías. Ó, se alguém falar e o seu falar não for de acordo com a lei e os profetas, então não dê ouvido, porque seria um pecado, uma transgressão da lei. E aí, como é que fica? E por fim, eu vou terminar aqui, para não ficar muito comprido o vídeo, despedir-se dos seus entes queridos. O profeta Eliseu, quando ele foi seguir o profeta Elias, ele pediu para ele, ó, deixa-me primeiro beijar o meu pai e minha mãe, né? Me despedir deles, aí depois eu vou te seguir. O profeta Elias falou para ele, muito bem, vai e volta. Porque te fiz eu, né? Pois que te fiz eu, pode ir, não tem nada contra, eu espero. Posso esperar uns minutinhos enquanto você vai lá se despedir dos seus. Já Jesus, nós temos uma passagem oposta aqui. Uma pessoa quer seguir Jesus, um discípulo, e ele pede primeiramente para sepultar o seu pai que tinha morrido. Aí Jesus fala, segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Como que quer dizer? Não pode nem se despedir do seu ente querido que faleceu. Sendo que pela própria lei, né, o Taná, é um direito da pessoa se despedir dos seus entes queridos. E aí, como é que fica? Então, dentro dessa ótica aqui do próprio Evangelho de João, nós poderíamos dizer que Jesus transgrediu a lei muitas vezes. Então, se transgredir a lei é pecado, e aí, Jesus pecou? Então, fica aí para reflexão. Vocês tirem suas próprias conclusões. Porque, de qualquer forma, o versículo estaria errado. Se você disser, não, Ronaldo, Jesus não cometeu nenhum pecado. Então, o autor errou aqui ao dizer que pecado é transgredir a lei. Não, Ronaldo, pecado é transgredir a lei, sim. Então, ele errou ao dizer que Jesus não pecou. Mas fica aí para reflexão de vocês, ok? Paz a todos.